Primeiro, bom dia a todos, todas e todes, tá? Boas-vindas a quem está aqui, né? Ouvindo hoje, essas horas em que a gente vai ter, assim, um dos últimos workshops dessa trilha. Então, eu queria aproveitar para falar que este é o quinto workshop da trilha de capacitação da jornada Rumo à COP30. A gente vai ter uma dinâmica de painéis, apresentações e de caso. Então, primeiro, a gente vai ter uma pílula de conhecimento, né, explicando o tema, né, do que a gente vai ter aqui no workshop, falando um pouco de como vai funcionar. No final, né, logo depois, a gente tem casos práticos, né? A gente vai ter dois casos práticos, e sim, a gente vai ter também um espaço para a gente fazer perguntas, tá? Eu, para quem não me conhece, eu sou Denise Rios, eu tenho orgulho de estar aqui junto à Ambima como membro da rede de sustentabilidade, tenho trabalhado aí nos últimos anos nessa agenda de finanças e fico muito feliz da gente estar aqui discutindo essa jornada rumo à COP30, tá? Recados técnicos, tá? Durante o evento, as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat, tá? Deve ser no dia a dia, elas vão ser agrupadas, tá? Ao longo do processo para serem respondidas na ordem de chegada, tá? O workshop, como vocês podem ver, está sendo gravado, tá? E o grande objetivo é que cada vez mais a gente possa, né, disseminar esse conhecimento e engajar cada vez mais as instituições e os participantes nessa que é uma das melhores e mais importantes discussões da COP, tá? Então, passado essa primeira abertura, eu queria aproveitar para convidar os participantes. Então, vou confirmar, vou falar um por um na ordem e pedir para que vocês rapidamente, né, por cerca de 2 minutos, apresentem a sua instituição e os principais desafios. E vou começar, então, pela CNSEG, né, depois chamo a Febraban e a Ambima, para que a gente possa aqui iniciar a nossa conversa no workshop. Então, eu queria passar a palavra para o Pedro Werneck, para a abertura em nome da CNSEG. Olá, bom dia, pessoal. Em nome da CNSEG, eu queria agradecer aqui esse chamado para a ação da Ambima, né, junto dessa trilha de capacitação que, especialmente nesse ano, se faz super relevante. Né, o sistema financeiro é o denominador comum para endereçar muitas práticas socioambientais responsáveis na economia real. Então, quando a gente foi provocado para a necessidade dessa capacitação, dessa trilha de conhecimento, a gente viu muito valor e logo a gente pulou dentro. Aqui, especificamente para o setor de seguros, pensando um pouco aí em desafios na provocação da Denise, eu acho que vai muito no sentido de olhar essa agenda para além de um olhar de riscos, né, como também uma agenda de oportunidade. É uma visão que a gente tem tentado trabalhar aqui junto às nossas associadas, né? O seguro, além de ser duramente impactado, né, porque a gente assume riscos de empresas, governos e pessoas físicas. Então, eventualmente, os riscos aqui eles estão expostos ao risco que a gente está exposto, né? Então, eventos climáticos extremos e todo o agravamento de riscos sociais, por exemplo, que é agravado, né, com o processo de mudanças climáticas, acaba ensejando aqui, né, nas operações do nosso setor. Mas também o setor, né, como sendo uma alavanca, né, como sendo um instrumento capaz e fundamental para esse processo de transição, né? Acho que por três esferas principais, e aí aqui eu depois passo a palavra aqui aos meus colegas. O principal é o viés de proteção, então a resiliência que o setor garante ao proteger pessoas, governos e empresas contra riscos de diversas naturezas. O segundo é um papel de viabilizar investimentos, né, e reduzir o custo de capital para alguns setores críticos da economia, algumas reformas, né, nesse processo de transição, né, para a economia de baixo carbono exigem tecnologias de ponta, exigem novos processos. Muitas vezes esses riscos são percebidos como altos riscos, né, de instituições financeiras, então o seguro ele amortiza, né, esses riscos tanto a nível de operação e consegue viabilizar investimento nesses setores críticos, né? E o terceiro ponto, que eu acho que em linha com o desafio também tem sido um dos principais aqui em nome do setor todo, é o de induzir práticas sustentáveis via estratégias de gestão de risco e de subscrição.
Então, eventualmente, privilegiar práticas sustentáveis, seja via, eventualmente, algum benefício, né, da seguradora, ou da instituição, né, para os seus segurados e para a sociedade, como um modo de privilegiar esse comportamento, né, entendendo que no longo prazo ele reduz o risco que a seguradora vai assumir, né? Então, nessa tríade que a gente vem baseada na nossa narrativa, né, do papel da agenda do setor no clima, e a partir desses desafios que a gente tenta sempre endereçar aqui, né, junto a diversos parceiros, tá bom? Então, é um prazer estar aqui hoje. Vamos para a penúltima, pessoal. Passo a palavra aí para o próximo colega. Obrigada, Pedro. Então, parabéns. É exatamente isso que a gente espera ver aqui hoje, né? A contribuição aí de todos os setores. E queria aproveitar, né, passar a palavra para a Cíntia Céspedes, da Febraban, para trazer aí o desafio com o olhar dos bancos, né? O olhar do setor financeiro, mas o olhar do financiamento, do crédito, da mobilização de capital. Cíntia, por favor. Obrigada, Denise. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Cíntia Céspedes, gerente de sustentabilidade aqui na Febraban. E em nome da Febraban, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes no nosso quinto workshop e um agradecimento especial para os nossos palestrantes aqui que estão contribuindo demais com todo esse conhecimento. Quando a gente fala, né, da questão de riscos, o setor bancário já olha para isso há vários anos e cada vez mais a gente tem trabalhado também na agenda com olhar de oportunidades. A gente tem buscado diversas frentes para que todo esse tema de financiamento climático vire de fato uma agenda de negócio também, porque como o Pedro bem colocou, quando a gente olha com esse olhar de oportunidades, a gente acaba evitando outros riscos lá na frente. Então, acho que teve já muitos esforços para que os riscos fossem entendidos, compreendidos, minimizados, para que eles não se materializem. E agora a gente está nesse momento de poder olhar também com esse olhar de oportunidade, direcionar recurso para que as coisas possam de fato entrar na nossa década de ação, nas etapas de implementação e acho que o nosso setor tem um papel fundamental, né, nesse tema também. Então, desejo a vocês um ótimo evento. Pessoal que está aqui para compartilhar conhecimento é muito bom no que eles têm para trazer, então vai ser ótimo. Desejo um ótimo aprendizado para todos. Obrigada, Cíntia. E é muito bom, queria aproveitar para ressaltar, né, a importância da gente ver, né, três organizações como essa, super importantes e relevantes do setor, trabalhando juntas, né, nesse tema de financiamento climático e compartilhando conhecimento com todos nós aqui hoje. Tá? Então, queria aproveitar, passar a palavra para a Amanda Burlamac, em nome da Ambima, para trazer tanto a voz quanto a visão da Ambima em patrocinar aqui essa iniciativa. Tá no mudo, Amanda. Desculpa, gente. Denise, obrigada. Primeiro, né, é uma honra contar contigo, como líder da rede de Ambima de sustentabilidade. Acho que eu não quero me repetir ao que o Pedro e a Cíntia já trouxeram, né? Óbvio que a gente tem desafios e mecanismos diferentes nas diferentes esferas de atuação aqui no mercado financeiro, mas de fato é uma agenda de oportunidade aqui que a gente tem visto, e esse é um dos workshops que é muito importante, né? Que é o de produtos e serviços. A gente tem hoje o Brasil tem visto como um papel estratégico, né, global na transição, e a gente tem uma janela de oportunidades no mercado de capitais e no mercado financeiro como um todo, para olhar o financiamento climático como um drive de crescimento para esse mercado aqui no Brasil. Então, a gente tem hoje um mercado de capitais que é sólido, que é robusto, com diversos instrumentos que já estão aí, né, e que podem financiar essa transição que a gente precisa. E eu acho que é um pouco do que a gente está aqui para ver, né? Como que a gente olha para esses desafios, essas NDCs, esses compromissos, e como que a gente transforma isso em oportunidade de financiamento para o mercado de capitais, oportunidades em seguros, oportunidades, né, em serviços bancários.
Então, eu não queria me alongar muito, só agradecer a CNSEG e a FEBRABAN também pela parceria, né, na realização, a UNEPFI, Defense, PRI, Pacto Global, pelo apoio, né, todo o suporte, o Grupo TRIE hoje, todos os palestrantes Bradesco e BNDES, e também o apoio institucional da BVCAP, da B3, da AMEC, para a gente colocar. Eu acho que tudo isso em prática. Acho que a gente só consegue fazer, né, algo relevante se a gente vai junto e soma os esforços. Então, não queria me alongar mais não, vamos para o conteúdo. Vamos lá. Mas eu vou aproveitar para reforçar, então, assim, para todo mundo que está nos ouvindo, eu acho que é um momento muito importante a gente ver todas essas associações, todas essas redes do setor financeiro aqui juntas, né? Para a gente não só ter essa pílula, esse momento de conhecimento do que de fato, né? São finanças climáticas, quais são os principais desafios e como isso se materializa. Eu acho que todos vocês trouxeram de alguma forma como é que ele se materializa em evolução, em adaptação, em criação de produtos e até, né, num olhar de risco, mas num olhar de risco para entender como a gente corre esses riscos, como é que a gente trabalha para mitigar, tá, os impactos mais negativos, as questões mais desafiadoras e se move em direção a novos produtos, a novas alternativas, para dar conta, inclusive, dessa nova realidade, que é o impacto das mudanças do clima, não só na sociedade, mas também, por reflexo, na economia, no sistema financeiro como um todo. Então, vou aproveitar para passar a palavra para o Gustavo Pinheiro, do Grupo TRIE. Vou fazer aqui uma entrada de que eu conheço o Gustavo há muitos anos, uma das maiores referências nesse assunto. Então, se vocês quiserem saber, né, detalhes e assim conhecer profundamente toda a jornada de desenvolvimento, inclusive desse tema, o Gustavo é uma pessoa para seguir, tá? Então, Gustavo, queria passar a palavra para você. O Gustavo vai fazer uma fala inicial, né, contemporizando e trazendo tudo o que significa esse tema hoje no mercado, e logo depois a gente vai passar para a conversa dos cases. Lembrando que se vocês tiverem perguntas, já tiverem dúvidas, questões que vocês queiram trazer durante a apresentação, o chat já está aberto para isso, tá bom? Gustavo, fique à vontade. Obrigado, Denise. Obrigado a todos, a todas. Só para eu posso compartilhar minha tela daqui? Perfeito. Não, legal, gente. Deixa eu só carregar aqui a apresentação e ver se vocês conseguem vê-la daí. Vocês estão conseguindo ver a Sim, tela Gustavo. cheia? Sim, Sim. Gustavo. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar os slides aqui. Então, gente, bom, super, né, obrigado aí, bom dia a todos, a todas. Eu estou impressionado aqui pela quantidade de participantes. E quando o Tomás e a Denise me falaram desses workshops, né, que é uma série longa, né, de workshops ao longo do ano todo, né, que nós estamos hoje aí no quinto, né, financiamento climático. Eu achei muito interessante, acho que é super oportuno, obviamente, em função da COP, mas mais do que em função só da COP, né? Acho que a gente está aqui para falar de uma questão que é chave para como o mercado financeiro vai se desenvolver ao longo desse século, né? A gente já está aí chegando no primeiro quarto do século, mas a gente ainda tem 3/4 desse século onde esse tema ganha mais e mais importância, assim como a crise climática não vai embora, né? Enquanto a gente não resolvê-la, ela só vai ganhar mais relevância conforme, enfim, riscos vão se materializando, né? As coisas vão efetivamente acontecendo, e não tem como fugir, né? Não tem como a gente fugir dessa agenda. Eu acho que a gente vai caminhar para esse panorama global, né? Até esses riscos que hoje ainda são ignorados por muitos atores, ainda que a gente, né, esteja correndo atrás de entender os riscos, de
precificá-los, de manejá-los, mas vocês vão ver um pouco aí ao longo da minha apresentação que a gente ainda está distante, né, de conseguir lidar com eles na sua totalidade, por diversas razões, inclusive por lacunas, né, lacunas de coisas que a gente ainda não sabe. Como aqui vocês estão, né, tratando principalmente de produtos e serviços, eu acho que é importante a gente trazer um pouco, talvez, até de conceitualização sobre financiamento climático, né? Financiamento climático, primeiro, acho que vale a pena destacar, ele não é filantropia, né? Ele tem também a dimensão, né, da filantropia, mas ele é muito mais do que isso, né? A gente classifica como financiamento climático todos os recursos, né, que a gente destina para enfrentar a mudança do clima, privados, públicos, né, tanto globais quanto locais, e que são essenciais para diminuir emissões, né, de gases de efeito estufa, a agenda que a gente chama de mitigação, para viabilizar a adaptação, né, aumentar a resiliência aos impactos da mudança do clima, fundamental para impulsionar a velocidade e direção da transição, e o Brasil, particularmente, tem um papel estratégico na transição, entre outras coisas, porque para o Brasil, diferentemente da maior parte das grandes economias, é uma oportunidade de ganho de produtividade, uma oportunidade de aumento de competitividade relativa, né, a outros países do mundo. E sendo, né, a presidência da COP30 esse ano, a gente tem também uma responsabilidade, para além dessa nossa oportunidade, né, de pautar a agenda que vai ser a agenda, né, e a COP30 particularmente, uma COP que tem uma agenda de finanças, né, com o Baku to Belém Roadmap, com finanças para adaptação, e em especial com o artigo 2.1c, né, eu gosto sempre de lembrar isso, que o Acordo de Paris tem 3 objetivos, né, a gente fala muito mitigação e adaptação, mas ele tem o terceiro objetivo, né, o primeiro objetivo, o objetivo A, é mitigar gases de efeito estufa, limitar o aquecimento global, o objetivo 2, se adaptar, aumentar a resiliência, né, e permitir que a sociedade resista aos impactos da mudança do clima, aos eventos climáticos extremos. E o objetivo 3 é alinhar os fluxos de capital, né, a esse objetivo 1 e 2, ou seja, garantir que a gente financie uma economia mais resiliente, uma economia de menos emissões, né, uma economia de baixo carbono e resiliente à mudança do clima. Esse é o artigo 2.1c. Ele é talvez o grande debate hoje ainda na negociação. Se eu tiver que escolher entre os vários temas de negociação, esse é o principal tema, porque não há ainda uma leitura comum entre os países do que isso significa. Eu costumo ter uma leitura abrangente, né, disso, ou seja, a gente está falando de todo o fluxo financeiro, que é o que está escrito no texto, né? Então a gente está falando de cada centavo né, que é alocado em qualquer portfólio deveria estar, né, alinhado aí a uma economia de baixas emissões, a uma economia resiliente à mudança do clima. Quando isso vai acontecer, não sei. Espero que em Belém a gente tire pelo menos uma decisão procedimental sobre o artigo 2.1c, que estabeleça né, um processo para que os países construam esse entendimento comum, e a partir disso a gente consiga ter instrumentos de transparência, de monitoramento, de avaliação, para que avance na implementação do artigo 2.1c. A gente viu muito avanço, né, desde a COP26 lá em Glasgow, nessa agenda. Vocês, imagino todos aí, tenham acompanhado em maior ou menor grau, né, a agenda que derivou ali da COP26, com a criação da GFANS, das diversas alianças, né, por net zero, de bancos, seguradoras, gestores de ativos, proprietários de ativos, fornecedores de serviços, né, financeiros, etc. Eu queria dar um panorama bem global, né, aqui dessa agenda. A gente costuma colocar aí esse número, né, de mais ou menos 6, 7 trilhões de dólares por ano que são necessários mobilizar, né, até 2030 para financiamento climático. No Brasil, a gente fala em algo aí na casa de 1 trilhão de reais por ano para o Brasil implementar, né, as suas NDCs. Esses são números muito ainda em disputa.
eu diria, né? A gente vê, né, estudos saindo e atualizando esses números todos os anos. O fato é que conforme a gente avança, os números vão ficando maiores, né? E conforme a gente vai se aproximando de 2030 e de 2035 depois, né? E de 2050, quando a gente tem que ser net zero, né? A tendência é que o número ele vá convergindo para os 20 trilhões de dólares de formação bruta de capital fixo da economia global. Em algum momento, né, provavelmente aí por volta de 2030 em diante, a gente não pode mais ter investimento financiando emissões, a gente não pode ter mais investimento financiando vulnerabilidade, a gente teria que ter, né, a totalidade dos investimentos globais alinhados à mudança do clima, ou seja, o artigo 21C implementado, né? Então, esse número ele vai chegar a 20 trilhões em algum lugar na próxima década, né? Não tem ainda muito claro quando, né? A ciência climática vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas a gente está muito aquém disso, né? Quando a gente vê, na verdade, a, a mobilização de recursos, né, para países emergentes é cerca de só 17% do financiamento climático, é uma grande lacuna de financiamento, é para o mundo em desenvolvimento. Quando a gente olha para países menos desenvolvidos, então, né, é ainda mais desafiador e as lacunas são enormes. E os recursos eles ainda são destinados hoje majoritariamente à redução de emissões, né? A gente tem poucos recursos fluindo para adaptação. Esse é um tema quente para a COP30. Os impactos, eu vou falar isso mais no final da minha apresentação, né? Eles estão se materializando com muito mais força e violência do que os modelos previam. Então, tem uma agenda-chave aí da gente conseguir também mobilizar financiamento para adaptação à mudança do clima. Sobre demandas, né, de financiamento climático, a gente tem uma lista, obviamente, sempre bem clássica, né, políticas públicas, né, no Brasil a gente fala muito do combate ao desmatamento, que é onde está a maior parte das nossas emissões, mas tem também, né, a necessidade de investimentos em outras áreas, né, seja em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, né, que é um tema também chave na COP30. O Brasil tem que entregar uma estratégia para transferência de tecnologia entre os países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, é um dos temas aí de Belém. Para investimento em empreendedorismo, para inovação, né, a agenda de soluções climáticas, outra agenda que a presidência brasileira está trazendo com força para a COP30, na agenda de ação climática. Tem um grande desafio de acesso a mercados, né? Um tema que veio muito forte se a gente olhar os comunicados, principalmente do BRICS, né? E vem sempre forte no sul global. Acesso a mercados, acesso a financiamento, né? Desigualdade, que reflete esse limite de acesso, nessas lacunas de acesso. A agenda de industrialização, novas indústrias, descarbonização da indústria, novos setores industriais que nascem, né? Indústria verde, química verde, biocombustíveis, enfim, tem uma eletrificação, né, e da própria indústria. Ações locais comunitárias, né, no Brasil acho que isso é super importante, mas também no mundo de desenvolvimento em geral, quando a gente olha principalmente para a conservação de ativos naturais, estoques de carbono, na agenda florestal. Essa agenda de infraestrutura resiliente, que vem com a adaptação, né, e que fica muito clara aí a partir da materialidade dos eventos climáticos extremos e seus impactos. Medidas e tecnologias para adaptação, que é um tema que a gente ainda está caminhando, né? Tem pouco financiamento, logo também tem poucas tecnologias sendo desenvolvidas e implementadas. E um tema de capacitação, educação, que é sempre pano de fundo em todos os assuntos que a gente trata, né? Não é novidade para cá. E eu acho que é importante a gente mencionar que a gente tem que pensar além dos setores tradicionais, né? Ele não é um tema só para descarbonização né, no tema de uso da terra, no caso do Brasil, ou agricultura, onde a gente tem ainda, né, emissões de metano muito grandes, principalmente na pecuária, mas ele é um tema também de saúde, de cidades, né, de seguros, né, para vocês que estão aqui do setor financeiro muito fortes, mas também de alocação de investimentos, portfólio, né, e acho que tem um papel de produtos e serviços em acelerar tanto a mitigação quanto o desenvolvimento de medidas de adaptação.
né? Como é que a gente financia tudo isso, né? Esse é um mapa, né, produzido pelo pessoal da Talanoa a partir do mapeamento do ecossistema que a gente fez. Eles são muito bons, né, graficamente, e acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu imagino que a apresentação vai ficar com vocês depois. Eu convido também a visitar essa publicação do Instituto Talanoa, né, que trata do ecossistema de financiamento climático no Brasil. Mas eu acho importante notar que a gente tem os dois lados aqui, né, o setor público de um lado, o setor privado de outro. Agora, quando a gente sai para abrir as bolinhas, né, e os vários clusters, né, então a gente tem o cluster amarelinho lá em cima, ah, com os fundos climáticos internacionais, né, depois o laranjinha com os instrumentos de financiamento no Brasil, os verdinhos aqui, né, são o Sistema Nacional de Fomento, de forma bem simplificada, né. O mais laranja escuro aqui, né, a gente tem o quase vermelho aí, os MDBs, né, as instituições financeiras internacionais, e depois reguladores, né, o próprio sistema de governo. Mas quando a gente olha, a gente fala, poxa, nossa, é quase tudo público, né? E eu acho que isso reflete um pouco ainda de onde vem o debate climático, né, que nasce na diplomacia. Então ele vem de uma conversa entre os países, né, entre as partes da Convenção da Mudança do Clima, e a gente ainda tem poucos instrumentos privados. Começam a ter, globalmente, inclusive derivados de investimentos de multilaterais, né? Então a gente hoje já tem, por exemplo, um fundo de garantia verde na Europa, né, estabelecido em Londres, mas no Brasil a gente ainda não tem grandes instrumentos privados funcionando, né? Óbvio, a gente tem dentro de bancos comerciais, a gente tem produtos, né? A gente vai depois ter cases aqui. No mercado de capitais, a gente começa a ter produtos de investimento. Na filantropia, obviamente, a gente tem recursos sendo, né, destinados para clima. Mas e nas seguradoras uma preocupação crescente, né? Mas a gente ainda não tem essa primazia. Eu acho que esse é o grande desafio, na verdade, na agenda de finanças. É como que a gente faz com que os investimentos públicos que estão crescendo, não na velocidade que deveriam, e que a ciência recomenda, mas estão crescendo, como é que eles alavancam, né, investimentos privados. A gente vê que tem apetite, porque quando o governo lança fundos soberanos rotulados, tem demanda, a demanda é maior, o prêmio é menor, né, o cupom é menor, tem demanda internacional, tem até demanda doméstica, né, mas eles ainda não têm uma primazia, assim, né, no ecossistema. E falando um pouquinho de fontes de capital, né, olhando tanto para o setor público quanto para o setor privado, né, no setor público as fontes são muito tradicionais, né, receitas de impostos, multas, taxas, precificação de carbono. O Brasil, por exemplo, instituindo o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, pode vir a ter receitas aí do próprio sistema. Na União Europeia, por exemplo, né, o EU ETS foi muito importante, e as receitas do sistema europeu financiaram muito investimento, né, em redução de emissões, em inovação, em empreendedorismo, em soluções climáticas. Temos instrumentos como tradicionais no Brasil, que acho que ainda são pouco explorados. Desculpe. No slide anterior, no sistema brasileiro de fomento, né, a gente fala, tá bem resumido aqui, né, os verdinhos, né, BNDES, bancos públicos, bancos regionais, fundos constitucionais. Mas quando a gente olha fundos constitucionais no Brasil, são, né, só aí tem muito dinheiro. Assim como tem muito recurso para P&D em energia, né, em fundos setoriais. O Brasil tem muitos fundos setoriais, tudo isso pode ser explorado. Emissões de títulos, algo que o Brasil já começou, né, com fundos soberanos, desde uma emissão já de mais de 5, 6, 7 anos do BNDES para energia renovável, até emissões soberanas nos últimos anos de Sustainability Linked Bonds pelo Tesouro. Podemos ter uma ainda esse ano, ou no começo do ano que vem, né, mais uma. Cooperação internacional, muitos instrumentos, né? O Brasil também tem uma tradição, né? Foi a inovação do Fundo Amazônia uns anos atrás, vem agora para a COP30 com o TFFF, né? O Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Anunciou agora, na semana passada, né, lá
em Nova York, na Climate Week, o Lula anunciou $1 bilhão, né, do Brasil capitalizando o TFFF, então dando um exemplo aí também para outras nações de desenvolvimento. A expectativa é que a China, né, comece a aportar recursos, MDBs, fundos soberanos, e no setor privado, né, para cada tipo de entidade, a gente tem um conjunto de possibilidades, né, de instrumentos a serem desenvolvidos, alguns já no mercado, mas o mercado mais desenvolvido nos países do norte da Europa, principalmente, né, na Inglaterra, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, a gente vê mais preocupação e um mercado mais avançado no desenvolvimento de instrumentos e produtos de investimento, de gestão de risco, de seguros e tudo mais. Olhando para intermediários, né, a gente tem aqui os 3 grandes clusters ali do ecossistema, né, os fundos climáticos internacionais, multilaterais e o Sistema Nacional de Fomento. Eu acho importante destacar, né, que eles são cruciais para reduzir risco e escalar investimentos. Não são suficientes, né, mas sem eles a gente fica preso a uma escala de projetos pequenos. Então, tem um papel principalmente, né, em dar tração para soluções climáticas até o momento, né, ajudar aí com de-risking até o momento de o mercado privado embarcar em cada um das linhas de investimento, né, das verticais, onde a gente tem grandes oportunidades, mas onde a gente também tem muitas vezes limitações no começo, né, e uma necessidade de de-risking. Então, com maior ou menor, né, autonomia, maior ou menor protagonismo, a gente tem visto aí muitos desses instrumentos, desses fundos atuando. Alguns ainda têm uma jornada longa, né? Por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, para bancos multilaterais, a gente sabe, por exemplo, que o CAF ainda está financiando lá a Vaca Muerta, né? Que é gás na Argentina. Putz, não dá mais, nessa década não dá mais, né? Precisa atualizar as políticas para que isso não aconteça, né? Senão a gente, de certa forma, destrói recurso público, né? A gente pega lá o dinheiro do Fundo Verde para o Clima para fazer a transição, e aí um outro multilateral vai lá e financia, né, coisas que não estão alinhadas com a transição. No final, esse dinheiro saiu do mesmo bolso, né? Saiu do bolso dos contribuintes dos países. Então, a gente não pode financiar para um lado a transição e financiar pelo outro a não transição. A gente está destruindo riqueza, né? Então, precisa ter esse grande alinhamento de financiamento, o artigo 21C. Eu sou a matraca do 21C, gente. Vocês vão ouvir eu defendendo o 21C muitas vezes, porque é a nossa grande lacuna aí né, de implementação de Paris. É mais do que a boa vontade e vontade política, o que falta é realmente a gente alinhar o capital com a agenda de mitigação e adaptação. E quando a gente olha para instrumentos específicos, né, a gente está falando de subvenções, né, grants, doações, né, dinheiro concessional, né, geralmente na forma de technical assistance de MDBs, ou de ajuda para a cooperação internacional, né, o Receive Development Aid. Mas a gente tem financiamento concessional, né? No caso, por exemplo, de fundos de garantia financiados pelo Green Climate Fund, no caso do Fundo Clima no Brasil, no caso, né, de financiamentos que venham do BID, enfim, e de vários, né, do Banco Mundial, de várias outras fontes. Os títulos verdes que eu já mencionei um pouco, né, fundos de ação, a gente começa a ter fundos de ações, inclusive no Brasil, né, tem, acho que bem legal, essa família nova de fundos ali da Fama, Recapital, né? Nos Estados Unidos a gente tem lá o Engine Number One, temos fundos ativistas muito atuantes, estruturas de blend, né? Que o Brasil está inovando também, né? Seja lá com o EcoInvest, né? Seja com arranjos que saem no âmbito do Lab do Climate Policy Initiative e vários arranjos aí, né, público-privados em construção. A gente ainda usa pouco, né, mas tem um potencial enorme para instrumentos de securitização, né, para a gente conseguir reciclar os recursos que fluem para a agenda climática.
uma necessidade enorme de garantias, né? A gente tem visto esse mercado se desenvolvendo, mas ainda estamos no começo. Acho que a gente ainda vai ver muitos instrumentos de garantias. Tem alguns em desenvolvimento nesse momento, né? Inclusive o Brasil propondo aí um sistema de garantias com o BNDES. A gente sabe que é um dos desafios para destravar dinheiro constitucional, né? São garantias. E mecanismos de seguro, resseguro, né? A indústria de seguro sempre muito preocupada, porque é uma das que, enfim, de certa forma, vai ter que lidar com o problema, né? No limite. E já sendo impactada, né? Pelos impactos da crise climática. Temos muitas barreiras, algumas delas de caráter mais estrutural, né? Outras de caráter mais contextual, né? Acho que a gente olha para aí, né? Perfil de risco de projetos, né? Retorno de projetos, muitos projetos de soluções climáticas no começo, né? Eles têm muita incerteza, e os investidores entendem que não atendem às expectativas, né? O pipeline de projetos, ele pode ser lucrativo, mas muitas vezes você não tem métricas, né? Num estágio inicial muito claras. Enfim, a gente carece de instrumentos financeiros, né? Que façam o de-risking, né? Desse pipeline em early stage. Precisa também de investimentos financeiros, né? Que sejam adaptados à realidade de pequenos e médios negócios, né, de startups que estão vindo com soluções. Tem todo um universo, né, de dificuldade de acesso, principalmente em mercados em desenvolvimento. O risco climático ainda é relativamente pouco precificado, né, tem uma percepção, eu acho que ainda limitada de materialidade, e a gente acaba tendo dificuldade de precificar o quando essa materialidade vem, né? Mas o que a gente está vendo é que ela está vindo mais cedo do que eu esperava, do que o esperado, né? Taxonomias, né? O Brasil está aí com a sua taxonomia, estava em consulta pública, está para ser promulgada. Isso ajuda, né, a construir um campo de jogo nivelado, né, para todos os atores. E a gente ainda tem que desenvolver, né, dados, métricas padronizados, né, para rastrear, avaliar, reportar impacto climático de investimentos. É um trabalho que vai ser construído ao longo do tempo, né? Instituições financeiras, por exemplo, que são reguladas pelo Bacen, né? Já estão reportando para o Banco Central. Isso vai entrar no ciclo de supervisão bancária, a gente vai ver revisões metodológicas e com o tempo isso vai sendo incorporado, né? E também para os outros setores. Algumas coisas que eu queria trazer, né, para o setor privado. Acho que é importante que o setor privado entre no jogo, né? Sem ele não há como escalar adaptação e resiliência nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, né? Tem um potencial enorme, mas a gente precisa de sinais claros e incentivos corretos para isso acontecer, né? Não adianta a gente falar, o setor privado precisa entrar no jogo, e a gente, né, o Estado continua ofertando subsídios, né, para combustíveis fósseis, incentivos né, para uma agenda desalinhada da descarbonização e da busca por adaptação. Então, eu acho que é muito importante, né? E tem um trabalho que está sendo feito esse ano, né? Ali pelo Sustainable Business Corp, né? Pelo SB Corp, pela CNI e tal, de reunir insights, né? Para também reforçar a ação pública, né? E dar sinais do que o setor privado precisa. E eu acho que tem um papel dos reguladores muito importante, né? Para destravar aí a ação climática privada, em especial. Eu não vou falar muito de dupla materialidade, eu entendo que vocês já trataram nisso, né? Eu fui informar lá no slide 1, mas eu acho sempre importante trazer esse gráfico, né? Porque ele trata justamente da interdependência, né? Interdependência entre como o clima impacta a economia, mas como as nossas escolhas financeiras também determinam a velocidade do aquecimento global, né? O setor financeiro ele é parte do problema e da solução ao mesmo tempo, né? As nossas decisões de investimento elas podem acelerar ou mitigar a crise climática, né, impactando lá os sistemas planetários, né, com enchentes, com incêndios, tempestades, secas, aumento do nível do mar,
os tipping points, né, os pontos de inflexão climáticos e etc. Então, a gente tem que entender essa relação de causa e de efeito, onde o mundo financeiro ele sofre os efeitos, mas ele também é um fator causador, né, da crise climática. Então, a gente tem que lidar com os impactos, mas a gente também tem que alinhar nossos portfólios para reduzir, né, o feedback loop aí, né, o ciclo que retroalimenta esse processo. E eu queria trazer alguns insights, né, que eu acho de risco, que são muito chaves, né? Um é sobre o que eu falei antes, né? A gente olha para a agenda de climática que tem muitas lacunas, né? E uma delas é em relação à nossa leitura dos riscos, porque os modelos são construídos a partir de um conjunto finito de parâmetros, né? Enquanto que a realidade nos oferece infinitas fontes de risco, como postula o Taleb, né? E os modelos que dão base aos cenários, eles têm falhas, né? A gente começa a ver isso em estudos atuariais. Aqui são insights do estudo chamado, né, os cenários do imperador, né, que faz uma metáfora ali com a fábula do imperador nu, né? Aquela fábula do Christiansens, né? O dinamarquês, mas que conta, né? Imagino que todo mundo conhece, né? Do imperador que estava nu e achava que estava muito bem vestido. Ah, e a gente, de certa forma, eu acho que ela se aplica muito bem a como a gente está tratando o risco climático, né? Os nossos modelos financeiros, seja da rede da Network for Green Financial System, né, NGFS, ou do TCFD, eles são positivos, obviamente, mas eles subestimam riscos, né? Em alguns até aparecem resultados econômicos positivos em mundos com 3 graus de aquecimento e tal. E o principal, né, acho que esse gráfico que eu trago aqui do lado, ele apresenta uma série de riscos que quando a gente olha, o gráfico é meio complicado talvez de entender, mas vocês vão ver que tem umas faixas em cinza aqui, né, Paris Range, né, que é onde estão os riscos os alinhados a Paris, né, 1,5 graus até 2 graus. As políticas atuais não levam ali quase a 4 graus, né, entre 2,6, 3,7, né, mas quando a gente olha para esses vários riscos, né, a, a camada polar de gelo na Groenlândia, né, a camada de gelo na Antártida, os recifes de corais, vocês veem que essas barras vermelhas todas elas sobem lá para 4, 6. Então, conforme a gente vai destravando esses pontos de inflexão que estão sendo destravados nesse momento, a gente supera muito, né, a meta de Paris. E os modelos eles consideram a maior parte desses tipping points. Eles tendem a ser otimistas, né, de que a gente vai conseguir evitar os tipping points. E talvez 10 anos atrás isso fosse verdade. Infelizmente, hoje a gente está vendo que a gente está chegando nesses tipping points. Então a gente precisa superar essa desconexão entre ciências e finanças, né? Trazer os tipping points para dentro dos modelos, trazer migrações forçadas, trazer a perda de segurabilidade de ativos, né? Tudo isso está acontecendo já. E a gente sabe que os modelos não estão considerando quase nada disso, né? A gente precisa entender que os orçamentos de carbono para limitar o aquecimento global em 1,5 grau já está esgotado, praticamente. E a gente tem muitos riscos de complacência, né? Resultados positivos, às vezes, levam a um atraso na ação climática. E eu vejo que a Denise tem a mão levantada. Não sei se eu já estou estourando Eu meu ia te tempo. falar um pouquinho, assim, morrendo de dor no coração de te interromper, Gustavo, mas em benefício do tempo, se a gente pudesse já acelerar para justamente a gente poder também falar dos outros casos. Claro, claro. Deixa eu, então, só amarrar aqui e fechar. E aí tem algumas melhorias propostas que eu deixo aqui para vocês, né, que eu acho que são necessários aí para vocês desenvolverem produtos, cenários, né, e serviços baseados numa realidade mais próxima. Primeiro, a necessidade de cenários mais realistas, né, incluindo esses riscos. Uso de reverse stress test, incorporar margens de incerteza e cenários qualitativos, né, evitar essa precisão ilusória. A mudança do clima nos ensina que a gente sabe muito pouco sobre sistemas naturais.
e a urgência de migrar de metas de temperatura para atividades concretas de descarbonização, né? Essa linha reta que baixa é geralmente como a gente tem modelado a mudança do clima, sendo que a gente sabe que, na verdade, são curvas S, né? E, consequentemente, a gente vai ter perdas de PIB muito maiores e níveis de aquecimento global muito menores, né? A realidade não é linear, né? Mas os modelos usados, em geral, são. E aí olhar para riscos de cauda, né? Que se referem a eventos climáticos raros, mas que estão se tornando cada vez mais frequentes, né? Aquele evento de 100 anos que agora acontece a cada 20, 10 ou 5 anos. Então, a gente tem deslocamento, né, da curva para a esquerda, os riscos de cauda, né, que eram esses laranjinhas, são os azuisinhos, eles estão ficando, aliás, que eram né, a severidade, por exemplo, de enchentes aqui, né, estão ficando maiores, né, e, e eles estão superando, né, os riscos físicos, inclusive superando os riscos de transição. Acho que isso é muito importante. E tem uma agenda emergente que a gente começa a olhar, que eu acho que é importante ter aí no radar, que é essa agenda de solvência planetária, né? A gente olha muito para a solvência dos atores econômicos, né? Da empresa, do banco, mas a gente não olha para a solvência da sociedade, do planeta, em termos ambientais, né? Então tem uma lista enorme aqui, né? De ativos ambientais e serviços que eles geram, né? Com sistemas em funcionamento, e a gente vê que muitos deles estão se aproximando aí dos tipping points, com grandes implicações para finanças, né? A gente precisa realmente tratar a adaptação, principalmente, como gestão ativa de risco e não como custo residual. E é isso, gente. Deixa o meu contato aí. Quem quiser ler o QR Code, tem link aí para o meu perfil e a gente pode ficar em contato. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Gustavo. E aí, como eu previa, pelo número de palmos, né? Super obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Eu vou, assim, só fechar antes de passar, também defensora feroz do 2.1C, né? E acho principalmente sobre a nossa responsabilidade, de uma vez, cada vez mais como setor, ao acessar esse conhecimento, reparametrizar as ferramentas para que elas reflitam mais a realidade, ao invés, né, do modelo desenhado, talvez para uma realidade não coerente com a que a gente vive hoje, muito menos com a que a gente vai viver pela frente. Acho que o grande desafio do setor financeiro, né, você trouxe, é justamente, né, tanto mitigar os impactos, gerir os impactos, como fomentar a agenda, né, de adaptação, de transição, e não, né, continuar direcionando recursos para aquilo que pode contribuir para a gente retroceder, ou pior ainda, né, demorar para avançar. Tá? Te agradeço super. As referências são incríveis e eu acho que todos nós aqui temos uma reflexão sobre o que você trouxe. A gente está falando de riscos econômicos, de ecossistemas naturais, dos quais a dependência da vida e dos negócios, e muito pouco disso acho que está modelada, inclusive nos preços, né, das coberturas, dos riscos materiais que a gente tem, e não eu acho que é até simplista falar, como muita gente tem falado, que o que a gente está vendo aqui pode ser uma crise semelhante ao que a gente teve, por exemplo, em 2008, com o risco dos bancos. Eu acho que pode ser potencialmente muito maior. Tá? Então, aproveitando isso, né, queria te agradecer e já passar a palavra para a Fabiana. Né? Fabiana, acho que já está aí. Né? Então, a Fabiana, nos próximos 20 minutos, vai trazer, né, depois dessa exposição do Gustavo, uma experiência real da atuação do Bradesco em finanças sustentáveis. Então, Fabiana, os próximos 20 minutos são todos seus para contar aqui um pouco para a gente compartilhar a experiência do Bradesco nessa jornada. Obrigada, Denise. Bom dia a todos, todas, todos. É um prazer participar de mais um workshop com vocês. Feliz de ver, né, todo esse trabalho em conjunto para desmistificar esse conceito que a gente precisa trabalhar diariamente com diferentes públicos. Eu preparei alguns slides aqui para compartilhar com vocês. É muito legal falar depois do Gustavo, porque eu acho que ele traz um panorama
bem completo dessa agenda, e eu vou tentar trazer aqui um pouco mais o que significa isso na tradução do Bradesco, né? Então, como um dos maiores bancos do Brasil, a sustentabilidade hoje, ela faz parte da nossa estratégia de atuação. E foi bacana ouvir os pontos do Gustavo, do quanto isso precisa ser estratégico, a gente precisa olhar ali a economia real, ter toda essa preocupação em algo que ele tem que ser factível e tangível. Então, quando a gente assume a sustentabilidade como parte da nossa estratégia, é muito para traduzir isso, né? Isso tem que fazer parte ali do nosso core business e da forma como nós estamos atuando com os nossos diferentes stakeholders. E considerando a nossa atuação, olhando para uma agenda de mudança, nós elegemos aqui 3 principais pilares para atuar dentro da agenda de sustentabilidade: negócios sustentáveis, agenda climática e cidadania financeira. Agendas que são muito importantes para a atuação do setor financeiro, para destravar investimento, para contribuir com o desenvolvimento sustentável, onde a gente tem ali um papel muito relevante de mobilizar ali diferentes setores como instituição financeira. Nesse contexto, a gente afunila aqui para a agenda que a gente tem chamado aqui de finanças sustentáveis, né, que contempla toda a parte de negócios sustentáveis e clima, né? Então, acho que não dá para a gente falar hoje da agenda climática sem olhar negócios e vice-versa. Então, isso precisa trabalhar aqui, andar de mãos dadas. Dentro da nossa estratégia, eu gosto de começar sempre trazendo sobre como a gente apoia a transição climática. E, gente, de fato, essa tem sido uma jornada, assim, de muitos anos, né? Então, aqui no Bradesco, essa jornada não começou agora. Eu gosto sempre de trazer esses pontos, porque aqui a gente tem, né, 249 pessoas aqui no Assistindo, representando uma série de empresas, de desafios, e muitas vezes eu tenho esse questionamento: por onde começar, como começar, né? E eu gosto muito de trazer. Vamos começar do começo, e isso acontece para as grandes, para as pequenas e para as diversas, e é uma jornada de aprendizado contínuo e diário. Então, aqui no Bradesco, essa jornada climática começou para nós aqui lá em 2006, quando a gente olhava ainda as nossas emissões operacionais, trabalhando ali com os nossos inventários de gás de efeito estufa. Isso foi evoluindo ao longo dos anos, né? Então, a gente chega hoje em 2025 com cálculo do nosso portfólio. O Bradesco foi o primeiro banco aqui no Brasil a começar a olhar as suas emissões de portfólio, qual é a emissão do nosso cliente, como que a gente está de fato impactando. Por ser uma empresa de serviços, nós sabemos que o nosso principal impacto, ele não está na nossa operação, ele está naquilo que a gente financia, né? Muito conectando aí a tudo que a explanação aí do Gustavo, os pontos da Denise. Então, o que é mais material para o setor financeiro? É o financiamento. Então, a gente precisa entender o que a gente está financiando e quais são as emissões dos nossos clientes. E nessa jornada a gente percebeu que era muito complexo, porque hoje pouquíssimas empresas no Brasil, elas têm ali os seus dados de emissões, elas têm os seus inventários de gás de efeito estufa. A gente está aqui online, mas se a gente estivesse no ambiente ali de mais trocas, se eu perguntasse para as 249 pessoas que estão aqui, que representam empresas, quantas têm, né, os seus inventários de gás de efeito estufa, poucas levantam a mão. Quando a gente olha a plataforma ali do GHG Protocol, a gente tem ali em torno de 500 empresas, né, cadastradas. Então, esse é um desafio, e a gente tem feito esse esforço aqui dentro do Bradesco. Então, hoje a gente faz parte aqui do capítulo Brasil do PICAF, ficou presidindo, né, todo esse grupo, porque é muito importante a gente conhecer e entender quais são os impactos, o que a gente financia de fato, e apoiar ali nossos clientes e stakeholders também nessa jornada de engajamento. Tudo isso que a gente faz, a gente também tem buscado dar muita transparência. Se a gente está falando numa jornada de desmistificar, de trocar, é importante que a gente também compartilhe aquilo que tem feito e como uma oportunidade mesmo de aprendizado e de apoiar também quem está começando essa jornada. Então, nós temos um relatório climático hoje que ele é auditado e conta toda essa jornada climática do Bradesco, e desde o começo, né, como a gente começou e como a gente tem feito hoje. E contextualizando tudo isso, porque isso foi muito importante para a gente desenhar a nossa estratégia de negócios sustentáveis. Então, desde 2021, o Bradesco, ele estruturou uma área de negócios sustentáveis. Hoje, aqui no time de sustentabilidade, nós temos um time capacitado que atende aqui todos os nossos clientes, do atacado, do varejo, clientes ali que tem perfil e que a gente vai mapeando toda essa agenda de negócios sustentáveis. Também capacitando e engajando os nossos times comerciais. É muito importante que os nossos comerciais, eles entendam que é essa agenda e o que eles estão fazendo. E aqui a gente tem
em 2021, traçado uma meta de direcionar inicialmente 250 bilhões para negócios sustentáveis, né? Considerando operações ESG, concessão de crédito ali para setores de impacto positivo, muito alinhados à taxonomia verde da FEBRABAN, todo o nosso portfólio de produtos socioambientais e instrumentos viabilizadores como fianças. E a gente tem desde 2021 se empenhado muito nessa construção, e eu gosto de trazer que é de muito aprendizado, porque é uma coisa quando a gente desenha uma meta, né, dentro dos nossos escritórios, olhando aqui o dia a dia do banco, e outra coisa quando a gente senta com os clientes e percebe que são mundos muito diferentes, né? São clientes ali de tamanhos diferentes, de estruturas diferentes, e que a gente não está falando de um produto trivial de prateleira. A necessidade dos nossos clientes são diferentes uma das outras. Você tem que ser mais material, você tem que ser mais impactante para aquela empresa, é quase um one-to-one ali que a gente vai fazendo com eles e trabalhando isso muito sob medida. E é isso que a gente tem se empenhado muito, assim, em fazer nesses últimos anos. Para nossa surpresa, a nossa meta inicial de 250 bi, ela foi batida antecipadamente. Então, o nosso prazo, que era dezembro desse ano, nós batemos essa meta em maio do ano passado. Eu acho que esse é um resultado que mostra o quanto os nossos clientes, né, e a estratégia do banco, de fato, ela está fomentando isso. A gente tem muito apetite das empresas e dos setores para que faça essa trajetória de descarbonização. E isso nos fez revisar a nossa meta. E o que nós decidimos, né? Manter dezembro de 25, porque como vocês todos, né, devem estar acompanhando, nós estamos ali no momento da criação de uma taxonomia sustentável brasileira, então a gente participa via FEBRABAN das discussões, junto com a Ambima aqui, a gente quer sempre trabalhar muito alinhado. Então, nós mantivemos a nossa meta com target até dezembro desse ano e estendemos ali para 350 bi. E até julho, né, que já foi divulgado ao mercado, nós estamos já com 334 bilhões. Então, 95% da nossa meta. Então, acho que isso para nós tem sido bem importante, porque é onde a gente tem conseguido quantificar, né, e acompanhar ali todo o direcionamento desses recursos junto aos nossos clientes. Como que isso funciona? Hoje nós temos uma governança. A governança de sustentabilidade, ela responde para o nosso conselho de administração, então a gente tem ali todo esse tema sendo acompanhado pelo nosso conselho, também com comitês e comissões no níveis mais estratégicos e táticos, que participam desde vice-presidentes até CEOs. Então o tema realmente é levado muito a sério aqui dentro da organização e precisa ser, né? Isso tem que realmente estar conectado. E quando a gente está fazendo ali essa estruturação e essa operação rotulada com os nossos clientes, a gente também tem uma governança. Então, o nosso time aqui de negócios, na conversa ali, no desenho de tudo isso com o cliente, a gente sempre vai olhar os pré-requisitos, né, em todas as operações. Quais são os aspectos sociais, quais são os aspectos ambientais, vai ser um LOANS, vai ser um bond, como que a gente vai trabalhar tudo isso, se nós vamos desenhar um projeto ali, onde o recurso ele vai ser aplicado por um projeto, melhorando a performance socioambiental da empresa, ou se vai ser uma meta, né, por exemplo, com uma redução específica ali de consumo energético, ou de emissões de CO2, ou a própria cadeia de valor. Então, a gente aqui faz esse diagnóstico junto com o nosso cliente, olhando ali a estratégia e tudo que ele tem ali de informações. E todas as operações rotuladas ESG do Bradesco, 100% delas, esse é um pré-requisito nosso, ela passa por um processo de verificação externa. Então, quando vocês veem, olha, operação rotulada ESG, um bond, ela passou por todo um processo robusto aqui da nossa área, mas também por uma segunda opinião, né, ali com alguns provedores que hoje tem no mercado. E a gente também apoia muito a empresa no desenho da estratégia dela. Então, todas essas operações, elas vão contar com framework. Então, a gente vai ali, com base naquele diagnóstico que eu mostrei anteriormente para vocês, sentar com a empresa, fazer ali o projeto, a meta, o quanto isso se correlaciona com o dia a dia ali daquela empresa, com a estratégia. A gente tem a verificação aqui externa, minuta, e acompanha todo esse reporte e até a conclusão mesmo desse projeto. Então, realmente, é uma agenda ali de não só estruturação, mas também de monitoramento ao longo de toda essa atuação. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né? Então, um exemplo que a gente tem aqui, olhando cadeia de açaí. A gente direcionou, dentro desse contexto, 42 milhões aqui para a Sambazon, uma empresa produtora ali de açaí,
com o objetivo de fortalecer a logística de suplementos ali da cadeia de açaí, para compra de matéria-prima orgânica e certificação de negociação justa, né? Trabalhando ali também toda essa questão dos atravessadores, do preço real, conectando melhor o produtor, né, com os grandes ali compradores e trabalhando todo esse desenvolvimento dentro da cadeia de açaí. Um outro exemplo que a gente tem aqui também é da Oxetino. Eles estão uma indústria química, né, se movimentando para a descarbonização. Então, a gente fez ali uma operação rotulada de 100 milhões de dólares também para redução de emissões no processo industrial, onde eles se comprometem ali a reduzir a sua emissão dentro desse processo, com metas ali, com acompanhamento. Temos um outro caso aqui também da ASO, que foi um investimento para construção de edifícios com certificação sustentável. Então, foram ali 236 milhões de reais para melhoria da eficiência ética das edificações em comparação aos padrões locais. Então, é até legal, assim, esses cases, porque eles mostram as diferenças, né, de setores. E deixa muito claro que, assim, não é um produto único que eu tenho aqui, o cliente chega, ele pega, olha, eu quero uma operação rotulada ESG, e você vem aqui na prateleira e pega. Não, são realmente operações desenhadas ali junto com o cliente, para que ele realmente tenha esse impacto e a gente consiga ter refletindo depois em todo o nosso portfólio. Então, aqui a gente selecionou até setores diferentes para deixar muito claro isso, né? Então, como um banco múltiplo, a gente tem aqui setores mais diversos possíveis, e a importância de olhar para esses diferentes setores. Uma recente a gente fez aqui também no setor de logística com a Haterlog, então a gente direcionou aqui 85 milhões para a troca de frota deles, né? Então eles estão ali com aquisição de caminhões elétricos e movidos a biometano, também ali focando na descarbonização. E esses têm sido processos bem interessantes, porque têm contribuído com as estratégias das empresas. E o que a gente vê aqui são alguns exemplos, mas olhando o nosso portfólio, a gente ficou muito feliz também de ter empresas que ainda não tinham uma estratégia de sustentabilidade desenhada e que a partir do momento que a gente sentou com eles, foi discutir ali uma operação, né, rotulada ESG, a gente também apoiou ao desenho dessa estratégia, né? Esse processo todo ali sendo estruturado. Então, acho que isso também para a gente tem sido um aprendizado e um ganha-ganha, né? Eu acho que como setor financeiro, nós não vamos descarbonizar sozinho, é impossível. Para eu descarbonizar o meu portfólio, eu preciso que a minha carteira seja descarbonizada, né? Então, a gente está falando o tempo inteiro da economia real. Eu preciso que o meu cliente faça ali acontecer, né? E eu ali impulsionando, financiando, levando ali todo esse aculturamento para que a gente atinja aí toda essa agenda, essa cadeia de descarbonização. Eu acho que corri aqui por causa do tempo, mas eu acho que a ideia aqui era passar muito para vocês o quanto essa agenda ela é desafiadora, ela não é simples, assim, olhando mesmo para nós aqui hoje, que temos uma estrutura, né, robusta de sustentabilidade, o tema dentro da nossa estratégia de atuação, é uma agenda de construção e aprendizados diários, assim, todos os dias a gente aprende muito com os diferentes setores, e o que eu queria muito compartilhar é a importância da gente sempre olhar a economia real, né? Como a gente conecta todo o aprendizado, todo o contexto, todas as referências, mas com o que é realmente economia real, com o que é material, com o que é mais relevante para cada um desses setores que nós estamos atuando e que vocês representam. Então, assim, eu acho que aqui espero ter conseguido passar para vocês essa mensagem. Essas informações também são públicas nos nossos relatórios, a gente pode compartilhar com vocês tanto o nosso relatório climático quanto o nosso relatório ESG, e eu deixo aqui também o meu contato para quem quiser ficar à vontade aqui para me acionar. E, de novo, assim, feliz de participar desse processo. Isso é muito importante. Esses workshops, esses engajamentos, eles são essenciais para que essa agenda ela seja cada vez mais desmistificada e a gente realmente faça acontecer essa agenda de desenvolvimento sustentável e de descarbonização numa jornada que precisamos trilhar juntos. Obrigada, gente. Obrigada, Fabiana, e acho que parabéns. Você veio pela quantidade de palmas, que eu não sei se deu para você acompanhar, né? A importância da apresentação. E aí, a gente já tem algumas perguntas, então vou reforçar que quem já quiser ir colocando as perguntas, a gente vai abordar no final e aproveitar
né, além de agradecer a Fabiana aqui, passar a palavra para o Nabil Moura, né, Nabil Moura Cadre, do BNDES, que vai trazer aqui a experiência do BNDES nessa agenda, tá? Também nos próximos 20 minutos, e depois a gente passa aí para uma sessão de Q&A, né? Uma sessão de perguntas e respostas, mas em paralelo, se já quiserem, mandando as dúvidas, a gente vai respondendo na ordem de chegada. Obrigada, Fabiana. Bem-vindo, Nabil. Está com o microfone fechado. Acho que ainda não estamos ouvindo. Agora, vamos lá. Acho que Ah, talvez meu microfone agora sim. tá bem. Vamos lá, gente. Primeiro, bom dia, Denise. Você sabe o quanto que eu fico feliz de estar dividindo, né, a mesa aqui virtual com você, tantas jornadas conjuntas na agenda de sustentabilidade. Gustavo também, um grande parceiro eu acho que no caso do Gustavo não posso falar nem quantas décadas a gente se conhece, porque a gente compromete aí a nossa idade, né? E a Fabi, que tem trabalhado de forma muito próxima também, em grandes parcerias, numa agenda também conjunta. E eu acho que, né, Denise, assim, trabalhar na agenda de sustentabilidade há muitos anos nos ajuda a poder falar dos assuntos, contando algumas histórias e trazendo algumas reflexões sobre o que a gente já fez e o que a gente ainda precisa fazer. O BNDES, ele foi a primeira instituição financeira no Brasil a criar uma unidade de meio ambiente no finzinho da década de 80 para ajudar o Brasil a organizar a Rio 92. E isso é tão interessante da gente contar porque esse ano, né, com a realização da COP30 em Belém, a gente completa 30 edições da COP. E aí todo mundo se pergunta, o que é COP, né? O que é COP, né? COP significa Conferência das Partes. Que partes, né? Das partes, países, que são signatários do Acordo de Clima. Então, ali na Rio 92, foi negociado um arcabouço de acordos internacionais muito importantes, que são válidos até hoje, que mobilizam praticamente assim quase a totalidade dos países, né, mais de uma centena, quase os 200 países da ONU nesses grandes acordos, que é o Acordo de Clima, o Acordo de Biodiversidade, o Acordo de Desertificação. Então a gente tem aí esses grandes acordos multilaterais internacionais que foram negociados na Rio 92 e que começam a ter as suas reuniões a partir desse momento. No caso da COP de Clima, porque a gente também tem a COP de biodiversidade e a gente também tem a COP de desertificação. Na COP de clima, a gente está vindo para edição número 30. E ela volta para o país onde nascem, né, as conferências e o Acordo Global Climático. E 10 anos depois do Acordo de Paris. Então, o BNDES, como Banco Nacional de Desenvolvimento, cria uma unidade de meio ambiente ali no finzinho da década de 80 para poder dar suporte a essa agenda nascente dentro do contexto nacional. E ela ganha uma atração maior na agenda do setor financeiro brasileiro por conta da política nacional de meio ambiente. A gente não fala muito disso, mas é muito importante a gente dizer que na década de 90, seguindo de novo os passos aí da realização da Rio 92, a gente tem uma lei que estabelece que as instituições financeiras têm parte no processo de avaliação, seja das questões ambientais e agora mais lato sensu a parte climática também, nos projetos que elas financiam. Então, isso traz uma peculiaridade muito grande para o caso brasileiro em comparação a outros países que não tem esse tipo de legislação ou não tem esse tipo de participação de tantas décadas das instituições financeiras no processo da agenda de sustentabilidade. É por isso que as nossas instituições financeiras brasileiras se destacam no cenário global em qualquer assunto que se relaciona a esse tema. Então, quando a gente vai para fóruns globais relacionados a clima, sustentabilidade, biodiversidade, o Brasil é sempre foco desse olhar de outros cantões aí do mundo, de entender o que está acontecendo aqui. E eu diria que a gente pode dividir essa agenda, né, esse olhar para a agenda do setor financeiro, né, bancário brasileiro, em 4 grandes blocos.
Eu não vou fazer a apresentação, tá, gente? Vocês têm que prestar atenção no que eu estou falando, porque ou fica gravado ou vocês anotam, porque não vou usar PPT nessa minha fala. Então, a gente tem 4 grandes blocos de olhar para essa atuação. O primeiro deles é um bloco que eu diria que é esse bloco de governança institucional, como a Fabiana mesmo disse. A gente tem uma participação muito grande do Banco Central brasileiro na ajuda à uniformização desses entendimentos no setor brasileiro. Então, a gente tem resoluções do Bacen que valem para todas as instituições. Claro que guardando as suas devidas peculiaridades, porque um banco como o BNDES, o Bradesco, são bancos grandes, Itaú, Caixa, tem tratamento diferenciado do que bancos que têm ativos menores, que têm atuações mais regionalizadas e não nacional. E aí a gente destaca uma série de avanços que acabam tendo como foco, como locus, o BNDES. E aí eu acho que cabe uma falinha rápida, Denise, sobre qual a diferença de um banco de desenvolvimento, né, para outras instituições financeiras. Os bancos de desenvolvimento nacionais, no caso do BNDES, eles têm uma peculiaridade muito interessante, que é fazer esse hub, ou esse contato entre as políticas públicas e as grandes visões de desenvolvimento do país com o setor privado, que é quem implementa os projetos econômicos. Como a Fabi disse, assim, na economia real, da onde saem os projetos, da onde saem as obras, de onde saem os projetos que geram emprego, saem desses financiamentos. No caso do BNDES, a gente atua, metade da nossa atuação é de maneira direta, fazendo projetos direto com os proponentes. Mas a metade de tudo que a gente faz a cada ano é via todo o sistema financeiro nacional. O Bradesco mesmo é um banco parceiro repassador de recursos do BNDES. Então, boa parte do que a gente determina como orientações de uso dos recursos do BNDES acabam se reproduzindo em outras instituições financeiras por conta dessa parceria. Então, muitas das vezes a gente começou algumas práticas aqui que depois foram incorporadas, seja por esses bancos parceiros, seja pelo próprio Banco Central. E aí, assim, eu destaco muito rapidamente 3 coisas que aconteceram muito interessantes nesse caminho. Quando a gente fala de agenda de sustentabilidade e análise de projetos, a gente sempre usa uma conceituação que é a categoria ABC, que é quando a gente consegue determinar se o projeto ele tem alto risco socioambiental ou baixo risco socioambiental. A gente foi a primeira instituição também a usar esse categorização de empresas e projetos no Brasil. E isso passou a ser uma praxe, que depois foi incorporada pelo próprio Banco Central e por outras instituições, como um modelo. A PRSAC, que é muito famosa, que é a Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática, que tem uma resolução famosa do Bacen sobre isso, dizendo que todas as instituições financeiras precisam ter a sua política de responsabilidade socioambiental e climática, ela é criada no BNDES 5 anos antes do Bacen criar essa resolução. E a gente ajuda no processo de formatação dessa agenda junto com o Banco Central, que culmina ali em 2015 com a primeira resolução. E uma coisa mais recente, que tem dado bastante assim, espaço para a gente perceber como que as tecnologias podem ajudar nessa agenda, é quando a gente começou a usar imagens de satélite para poder fazer análise de cada crédito rural que usa recursos, seja direto do BNDES, seja recursos repassados por parceiros do Plano Safra, por exemplo, que é a tecnologia do MapBiomas, que pega imagens de satélite, confere se aquela propriedade rural tem ou não tem desmatamento e faz um bloqueio automático, caso seja identificado um desmatamento ilegal naquele território. Então, eu dei esses 3 grandes exemplos para contextualizar esse primeiro grande bloco, que é como que a gente sinaliza que melhorias institucionais, regulações ou mesmo práticas possam ser desenvolvidas e espalhadas ou replicadas no setor financeiro, bancário brasileiro como um todo. Segundo ponto, segundo grande bloco, que é um bloco que a gente também gosta muito e a gente está sempre ali, o Gustavo conhece bem isso, que já atuou com a gente muitas vezes, é uma das vocações que a gente tem, que é na inovação em instrumentos financeiros sustentáveis. E aí a gente tem uma série de exemplos e que eu acho que são muito interessantes da gente olhar, porque são exemplos
que têm sido reconhecidos internacionalmente como algo a ser replicado por outros países. E, de novo, a gente dá esse pontapé inicial que depois acaba abrindo espaço para outras oportunidades e outras ações parecidas ou similares. Então, por exemplo, a criação do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, quando ele é criado em 2008, ele é um primeiro grande fundo global de florestas, usando a metodologia de REDD. REDD o que é? Redução de emissão por redução de desmatamento. O Brasil é recompensado quando ele reduz o desmatamento com doações internacionais. Quando o Fundo Amazônia é criado, ainda nem existiu o Acordo de Paris, que no seu artigo 5º descreve o que é REDD, por exemplo. Ou seja, o Brasil ele mostrou para o mundo naquele momento que era viável e possível ter instrumentos de pagamento por resultado em relação à redução do desmatamento. E a gente tem aí hoje, por exemplo, o Fundo Amazônia como sendo o maior fundo global até hoje, com recursos de doação de 7 países diferentes, incluindo aí Inglaterra, Suíça, Dinamarca, Noruega, Alemanha, e continua sendo esse exemplo que vários países tentam buscar cooperação para replicar. Outro caso bastante emblemático e que tem sido muito apresentado nesses fóruns é o Fundo Nacional de Mudanças do Clima. E esse sim é para crédito. Crédito a projetos econômicos que fazem a transformação para uma economia de baixo carbono. E aí muito projeto de energia renovável, muitos projetos de eletrificação de frotas de ônibus, projetos de restauração florestal, de recursos hídricos, de adaptação em cidades. E por que a gente fala disso? Porque aí foi uma outra inovação em finanças sustentáveis. O Brasil, quando lançou os títulos soberanos sustentáveis em 2023, fez essa captação internacional em dólar e internalizou no Fundo Clima em reais, fazendo com que a taxa de juros desses empréstimos possam ser de 6% ao ano, quando a gente tem uma Selic de 15%. Ou seja, a gente capta no mercado internacional de investidores, numa taxa de mercado, em dólar, e a gente repassa nessa mesma taxa, só que em reais, para viabilizar esses projetos econômicos. E a gente faz isso, de novo, de forma direta ou com parceiros. O Bradesco, por exemplo, é um banco operador do Fundo Clima, junto conosco. E ganhou muita escala, porque o ano passado esse fundo já era 10 bilhões de reais para empréstimos, esse ano já está batendo a casa dos 20, e o ano que vem tem uma previsão orçamentária de 40. E aí, corroborando com o que o Gustavo disse, com um ritmo acelerado de viabilização de recursos, há uma taxa de juros mais baixa para uma governança que aprova essa aplicação anual que envolve a sociedade civil, os atores privados, os ministérios e os entes subnacionais. Para não ser exaustivo aqui, queria contar também da questão dos linked loans, que é um negócio super interessante na atuação dos agentes financeiros que pode ser replicado, que a gente fez pela primeira vez na Copa do Mundo, quando a Copa veio para o Brasil, a gente criou uma linha de eficiência energética para os hotéis que estavam sendo criados. Ou seja, você pega o financiamento numa taxa de juros, X, se você cumpre as suas metas ambientais que vão além do seu projeto, ou seja, você tem uma eficiência maior, você adota práticas que são adicionais, essa taxa de juros cai. Ou, se você não cumpriu, porque também não tem almoço de graça, né? Então, se você não cumpriu a sua meta ou fez menos do que devia, aquela taxa X vira 2x, ela sobe. Então, esse é um conceito muito interessante de linked loan que pode ser replicado por outras instituições para a gente induzir a adoção de práticas sustentáveis e de governança que apontem por esse caminho de redução das emissões, de práticas que reduzam a nossa pegada. Mas aí, Denise, assim, eu teria que ter muito mais de 20 minutos para falar também de blended finance, falar, por exemplo, das ações de match fund, quando a gente tem o Floresta Viva, que é a maior iniciativa de match fund de restauração de biomas em andamento hoje no Brasil, e uma das maiores no mundo também, que a gente tem recursos da iniciativa privada, casando com recursos públicos do BNDES para fazer a restauração de biomas, seja no Pantanal, seja na Caatinga, seja no Cerrado. Mas vocês estavam lembrando que eu estava falando que eram 4 eixos, né? Eu falei de 2. Vou falar rapidinho dos outros 2. Os outros 2 eixos são a da visão de setores. Eu acho que isso diferencia bastante a atuação do BNDES em relação a outras instituições financeiras. A gente tem
uma visão de setor como um todo, podendo fazer essa interface que eu comentei entre a regulação e as políticas públicas e a implementação do privado, conseguindo apoiar não só um projeto específico, mas também todos os elos desse setor. A gente atuou dessa forma, por exemplo, no desenvolvimento da energia eólica no Brasil. A energia eólica no Brasil era... Respondeu? Opa, um VAD vazando aí, gente. Ai, A energia eólica no Brasil, ela tinha quase zero há 10 anos atrás de participação na nossa matriz. Hoje, a gente já tem um percentual que bate a dezena em percentual por conta desse olhar integrado. Então, não é só fazer o parque eólico. Quem é que é o produtor que vai fornecer as pás eólicas? Quem é que vai fazer a manutenção depois? Como que isso dialoga com os leilões de reserva de energia que o Ministério de Minas e Energia faz? Como isso dialoga com as estatais energéticas que existem? Então, o BNDES consegue ter essa visão de setor e desenvolver os vários elos da cadeia, com diversos instrumentos diferentes. A gente tem atuado de forma bastante integrada agora, por exemplo, com o desenvolvimento do setor de florestas nativas, que é um setor bastante promissor, que traz resultados tanto do ponto de mitigação quanto de adaptação climática, mas que ainda precisa de instrumentos financeiros adequados para os modelos de negócio. E, por fim, o quarto eixo de atuação é um eixo de mobilização de recursos. Claro que se a gente tem uma boa estrutura de governança, como comentei no primeiro eixo, inovações financeiras que precisam de projetos para serem apoiados, mas também de recursos para alocar nesses projetos, e a gente tem essa visão de setor, a gente trabalha também como um hub de captação internacional de recursos para a agenda climática e de sustentabilidade, para que a gente possa operar direto e com parceiros. E aí eu posso aqui, por exemplo, dar como exemplo a questão do Green Climate Fund. O BNDES é a única instituição brasileira credenciada com um acordo assinado com o Green Climate Fund para captar recursos a taxas de juros mais baixas para poder fazer empréstimos na ponta para empreendedores, micro e pequenas empresas ou empreendimentos maiores com o olhar da agenda climática. Assim como esse do Green Climate Fund, a gente capta no KfW, a gente capta no BID, a gente capta no Banco Mundial para programas específicos. Então, programas voltados para saneamento, programas voltados para restauração florestal, programas voltados para empreendedorismo na Amazônia. Então, a gente tem ao longo dessas 3 décadas e meia trabalhado, Denise, e todos que estão aqui nos acompanhando hoje, para consolidar, ano após ano, essas nossas 4 grandes áreas de trabalho vinculado à agenda de clima e sustentabilidade. E uma que permeia todas elas, que é transversal, que é fundamental, e a Fabiana falou disso, mas é fundamental nessa agenda, é a agenda transversal de transparência. Não existe agenda de sustentabilidade e não existe agenda consistente de clima numa instituição financeira se a gente não tem transparência. Tem que ter transparência nas taxonomias, então o que se considera ou não sustentável ou verde ou ESG, tem que ter transparência em relação à alocação desses recursos, aos projetos que estão sendo financiados e também ao acompanhamento de indicadores relacionados a essa temática. Então, por isso, ao longo desse tempo também a gente desenvolveu uma série de portais na internet para poder dar acesso a todas essas informações de operação a operação que o banco faz, de crédito, seja na agenda de clima, seja na agenda em geral. E no caso, por exemplo, dos fundos específicos, como o Fundo Amazônia ou o Fundo Nacional de Mudanças do Clima, a gente tem relatórios anuais específicos que também trazem indicadores de resultado, trazem indicadores de distribuição regional, de empregos gerados, ou seja, todas as externalidades positivas que vêm junto com esses projetos, porque a gente acredita muito nisso, né, Denise? Eu acho que isso também nos une aqui, todos que estão aqui no painel, é ter a clareza e a certeza que no país como o Brasil e como outros no mundo, a agenda de clima e sustentabilidade ela é uma agenda de desenvolvimento social e econômico. Ela não é indissociável, ela é a mesma agenda. Por isso que a gente está falando de uma agenda de qualidade de vida, de melhoria de condições
principalmente para as populações que são mais afetadas pelas mudanças do clima. Para finalizar minha fala, usando meu último ponto final, a gente tem trabalhado muito, gente, ao longo dos anos, com esse olhar para a agenda da mitigação, dos projetos positivos, de oportunizar que os projetos sejam desenvolvidos, mas infelizmente, nos últimos anos, como o planeta não foi capaz de conseguir gerar um resultado de frear o aquecimento global a menos de 1,5 graus, a gente está vendo eventos climáticos extremos muito complicados acontecer ano após ano. O que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado trouxe à tona uma discussão bastante importante de qual é o papel das instituições financeiras na agenda de perdas e danos. Ou seja, no momento em que há ocorrência de fenômenos climáticos extremos, como que ocorreu, qual é o papel do setor financeiro? Como a gente pode atuar nessa reconstrução? Como a gente pode atuar na emergência, naqueles primeiros meses que todo mundo perdeu tudo, os empreendimentos econômicos estão quebrados, as pessoas físicas não conseguem pagar os seus financiamentos. Qual é o nosso papel? Qual é o papel do setor financeiro nessa nova realidade da emergência climática? Até pouco tempo era investir muito em mitigação. Hoje não é mais isso. É mitigação, é adaptação e, infelizmente, mas felizmente estamos aqui para ajudar nisso, na agenda de perdas e danos, que é uma agenda que tem sido bastante desafiadora, até porque ela acaba levando para uma agenda que muitas pessoas perdem, né, suas vidas e seus empreendimentos, suas histórias nesses eventos. Então, agradecer mais uma vez a FEBRABAN pelo convite, a Ambima, a CNSEG. Acho que é sempre um prazer a gente poder contribuir dividir um pouco sobre essa nossa história e os nossos desafios futuros na agenda. Obrigado, Denise, Fabi, Gustavo. Prazer de novo estar aqui com vocês. Obrigada, Nabil. Sempre bom, né? Então, sim, a gente tem várias perguntas, sempre bom te ouvir, sempre bom ouvir, né, da história para as projeções do que o futuro pode ser e do que o BNDES já está fazendo, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, em rede com o sistema, aqui com os bancos privados e também com as empresas, né? A gente não teve tempo aqui, daria para fazer um painel só sobre soluções que já estão sendo implementadas, mas a gente está quase em cima da hora, então quero aproveitar para trazer algumas perguntas que ocorreram aí durante o painel, né? E a grande maioria delas falando, né, de como vocês endereçam os desafios. Então, vou começar, Fabi, por você, tá? A primeira pergunta que surgiu é como é que o Bradesco faz esse monitoramento que você contou para a gente dos clientes, considerando os desafios da gente ter dados, informações sobre o local onde o crédito está sendo aplicado, né? Onde a operação, de fato, está se materializando. E como é que você monitora, principalmente, os riscos que são posteriores, que podem ocorrer posteriores à concessão do crédito? Legal. Hoje aqui no Bradesco a gente conta com uma série de ferramentas de georreferenciamento. Então a gente tem aqui uma parceria com a própria AgroTools. Então dentro do processo ali de concessão, a gente tem aqui uma área de risco social, ambiental e climático com uma série de diretrizes que fazem todo esse monitoramento e além disso também vai monitorando ali no ato da concessão e ao longo desse período ali desses projetos específicos. E a gente controla isso real time ali também com bastante interface junto com os clientes. Por isso que a gente reforça muito essa questão de que não é um produto trivial de prateleira, são operações realmente ali construídas juntos, sob medidas, ora ali também com projetos ali do BNDES. O Nabil tem as regras lá do BNDES, a gente troca ali o tempo inteiro bastante, mas para fazer gestão e monitoramento hoje, tecnologia, inovação, ela é essencial. A gente precisa dessas ferramentas, além de todo o trabalho que também é feito pelas áreas de risco. Obrigada. E eu queria aproveitar, Nabil, sempre que você tiver alguma contribuição, também vale para o Gustavo, que provavelmente ainda está aqui, fiquem à vontade. Aí tem mais uma pergunta que acho que está surgindo aqui. Você citou, né, alguns números, né? Acho que da tua apresentação gera bastante interesse saber, né? Você falou das metas de redução, né, de financiamento para setores de maior desenvolvimento e de menor emissão. Então, a pergunta é sobre quais são as metas de redução de financiamento para setores críticos,
tá? E se você tem valores atuais ou uma meta. Ficou no mudo, Dê. Opa, desculpa. Sim. Então, assim, eu queria trazer a opção, não sei se todo mundo ouviu, né, também do Nabil falar, e eventualmente se o Gustavo tiver aqui, tiver uma contribuição, e a próxima pergunta também é para ti, tá? Quais são as metas de redução de financiamento para setores críticos? Você falou aí dos financiamentos, né, que estão induzindo, né, setores que são menos emissores, e assim como você citou na apresentação, se você tem os números, né, do valor atual da carteira, tanto dos setores mais críticos, quanto dessa economia mais nova. Legal. Temos sim, eu vou colocar aqui para vocês, até estou abrindo o nosso relatório climático, que tem todo esse detalhamento. O Bradesco, ele é signatário do Net Zero Banking Alliance, né? Eu acho que aqui, para nós, a agenda de descarbonização, ela é uma agenda de riscos e oportunidades super importante e atrelada, que é a nossa estratégia de atuação. E para os setores NZBA, a gente já direcionou ali todas as nossas metas. Então, quando vocês abrirem, vou falar rápido, gente, por causa do tempo mesmo. Então, assim, quando vocês abrirem os nossos relatórios, vocês vão ver que a gente tem ali todo o nosso portfólio de emissões financiadas, quais são os valores, tudo, e os setores que nós já temos metas ali de acordo com as diretrizes do Net Zero. Então, isso está, olhando aqui a transparência disponível aí, a gente acompanha anualmente todo esse processo. Então, a gente tem um time aqui super qualificado que todos os anos pega ali a nossa carteira de crédito, faz todo esse cálculo, olha, endereça e faz todo esse alinhamento de métricas de redução. E nós seguimos muito comprometidos aqui em parceria com a nossa área de risco, de crédito, para que isso realmente seja um processo ali de descarbonização, aumentando aqui as nossas operações sustentáveis, como eu trouxe para vocês, a gente está batendo aí os 350 bi e reduzindo aí essas operações mais intensivas. Super obrigada. Outra pergunta, acho que ainda nessa linha, vou só que teve logo depois tem uma pergunta parecida com essa, tá? Que é sobre taxas. Então, acho que o Nabil trouxe, né, a oportunidade de, dada a característica de banco de desenvolvimento, ter, né, tanto taxa, acesso a um capital com um custo menor, mais eficiente, mas também falou das parcerias. Você podia dizer um pouco, assim, de qual é a redução média ou a taxa média, né, de desconto que a gente tem, ou prêmio, eventualmente, para operações que a gente tenha, né, mais incentivo para a economia verde, que o Bradesco dá para esses financiamentos nas empresas? Legal. Assim, aqui a gente não tem uma taxa única praticada, né? Eu acho que depende muito de operação. Então, quando é uma operação com o BNDES, ali como a Nabil trouxe, né? O Bradesco é um dos maiores repassadores do Fundo Clima. A gente vai olhar ali os parâmetros de Fundo Clima, quais são as taxas. Nós estamos contemplados ali no primeiro e agora no segundo leilão do Aquinvest também. Então, também olhando, né, para todo esse funding. E aqui, assim, vai depender muito se é um bond, se é um loan, qual que é a operação. Eu acho que esse é um mercado em desenvolvimento, né? Então é muito importante assim entender, né, qual que é ali, quais são os fatores, qual que é o mecanismo, qual vai ser o instrumento ali de financiamento. Então não tem uma taxa XY. A gente vai discutindo muito isso com o cliente e claro, né, sempre buscando ali levar esse agregador. E acho que um ponto importante aqui que toda a parte que eu comentei do próprio framework do SPO também tem sido uma advisory do Bradesco ali na maioria das vezes para os clientes, não como um custo, mas como ali um desenvolvimento em conjunto. Então, além da taxa, essa agenda mesmo desenvolvimentista que a gente tem feito aqui com o cliente. De desenho das operações, né? Que dá, acho que Exato. muito do que a gente tem feito dessa necessidade, tanto do ajuste do padrão, quanto eventualmente de customizar alguma coisa disponível. Tem mais uma Exatamente. pergunta que, assim, se você puder mencionar rápido, sobre certificações. Quais são as certificações ambientais? Acho que, Nabil, se eu tiver alguma contribuição também, né, que vocês estão buscando nas operações com essa característica mais ESG. A gente olha que as principais certificações nacionais e internacionais, mas vai depender muito do setor. E por isso que aqui nossas operações rotuladas, ela sempre vai ter o SPO ali, que é a segunda parte. Porque muitas vezes, para setores específicos, é importante você ter ali um laudo de um agrônomo, né? Além de uma certificação, você ter parâmetros ali, padrões, que vão realmente respaldar tudo aquilo. Então, utilizamos todas as principais nacionais e internacionais, e dependendo do setor, a gente aprofunda um pouco mais ainda com projetos ali em loco, com análises mais técnicas. Muito legal. E acho que uma última pergunta,
Obrigada aí pela celeridade nas respostas, tá? Se sobrar alguma pergunta, gente, que seja muito relevante, a gente pode mandar e depois endereçar para vocês, mas acho que é um tema super importante, que é da preparação, do conhecimento, da formação de pessoas. Quais são os maiores desafios ou esforços que, aí, Nabil, se você quiser contribuir, acho que vale para ti também, da área de sustentabilidade, em paralelo com o desenvolvimento de pessoas, no sentido de formar não só, né, o time de sustentabilidade, mas as áreas internas de desenho de produto, as demandas comerciais, né, os próprios comerciais para serem capazes de falar desses produtos ou, né, puxar o cliente para essa conversa, tanto quanto também para gerar, para trazer para o banco, né, a capacidade de construção desses projetos e de fazer essas parcerias com as empresas. Não, legal, ótima pergunta, gente. Eu acho que como esse workshop aqui, o desafio do engajamento e da conscientização, ele é enorme, né? Imagina o Bradesco, um banco aí de mais de 80 mil pessoas espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Então, é muito desafiador. E esse ano, essa tem sido também uma das nossas temáticas principais. Então, a gente está muito próximo da área de recursos humanos, vocês devem estar acompanhando no mercado toda a atuação do Bradesco. A gente tem um projeto muito forte de cultura, e sustentabilidade faz parte da cultura, né? Um banco de 82 anos e uma agenda que tem ali um legado e uma agenda de legado e implementação muito forte. E a gente tem várias atuações, tá? Esse ano, por exemplo, a gente fez um primeiro summit de sustentabilidade para a organização inteira, com a presença dos nossos conselheiros, os nossos CEOs ali, eles e com especialistas, né, convidados de mercado, a gente conseguiu, foi presencial aqui na nossa matriz, mas com transmissão para todo o Brasil, né, de toda a região, e a gente atingiu aí um público no dia de 3 mil pessoas, né, assim, para nós, assim, foi um sucesso, assim, foi um dia inteiro, começou às 8 da manhã, terminou às 18 horas, com a audiência mantida e numa pesquisa ali de feedback, as pessoas pedindo, olha, vamos fazer uma semana da sustentabilidade, um dia da sustentabilidade, e o tema do nosso summit era sustentabilidade, negócios que transformam. Muito para trazer a sustentabilidade como negócios, né? Eu acho assim, como a gente, como instituição financeira, conecta cada vez mais isso. Então, esse foi um dos exemplos que nós fazemos. A gente tem aqui também uma linha de capacitação e engajamento com os nossos comerciais. Então, a gente faz aqui um roadshow, fala por temáticas, por setores, né? Faz ali nosso time de negócios sustentáveis o tempo inteiro levando esse conceito e também com clientes. E essa é uma agenda viva, né? Eu falo que assim, tem rotatividade, tem mudanças, a gente tem também uma comissão de produtos e serviços que sustentabilidade faz parte, então qualquer desenvolvimento de novos produtos, serviços, nós estamos ali fazendo parte dessa concepção. Eu acho que esse é um desafio constante, não é fácil, né? Assim, eu acho que é você traduzir uma linguagem técnica para o business, né? Levar ali o dia a dia e falar de forma financeira. Mas a gente está bem feliz, assim, dessa jornada. Eu acho que aqui também super aberta para quem tem dicas aí de como está levando o tema também nas suas empresas. Eu aqui na Bill, com certeza lá no BNDES, é o desafio diário. A gente precisa sempre falar, sempre aculturar, porque essa é uma agenda contínua. Eu contribuí um pouco com esse ponto, Denise. Assim, você sabe o quanto que é importante a gente falar sobre o assunto, até porque, como eu comentei na minha fala, falar sobre clima e sustentabilidade é falar sobre qualidade de vida. E a gente tem exemplos práticos disso, né? Uma agenda de infraestrutura relacionada a clima é, por exemplo, a gente investir em mobilidade urbana. Mobilidade urbana é ter mais linhas de metrô, é ter mais linhas de VLT, mais linhas de BRT. Isso melhora o tempo de deslocamento, a redução das emissões de gases de efeito estufa, ter um transporte público de qualidade, por exemplo, ajuda muito em várias outras agendas e políticas públicas. Por isso que a gente acredita que quanto mais a gente conseguir dialogar sobre o assunto, trazer exemplos concretos, falar sobre as mudanças e traduzir para o dia a dia, a gente sai um pouco dessa abstração que às vezes são as grandes conferências, os eventos nacionais ou internacionais, mas para cada um de nós termos clareza de onde que isso está facilitando o nosso dia a dia, onde está reduzindo o número de problemas de saúde, por exemplo, por questões respiratórias, a gente tendo mais espaços verdes e áreas públicas verdes para que as pessoas possam ter seu espaço de lazer no seu horário livre.
Essa é a agenda de clima, essa é a agenda de sustentabilidade. Não é uma coisa, estão falando lá umas coisas que eu não estou conseguindo entender direito, é um assunto muito distante. Só com muita conversa, muita capacitação e, de novo, com muitos exemplos práticos e de forma bastante pragmática, a gente consegue saber que é uma agenda que traz esses resultados positivos para todo mundo, seja no ponto de vista das cidades, seja do ponto de vista das zonas rurais. E um exemplo prático desse tema é sobre a agenda de adaptação. A agenda de adaptação, gente, nada mais é do que nós estarmos prontos para esses fenômenos climáticos que estão acontecendo com mais frequência e com mais intensidade. Então, está tendo mais chuva e as chuvas estão vindo cada vez mais fortes. Olha o que aconteceu em São Paulo. Bom, quem está aqui na reunião e é de São Paulo sabe muito bem o que aconteceu na segunda-feira passada. Em menos de uma hora, uma chuva conseguiu destruir uma fábrica inteira de uma montadora que tinha investido milhões, gerado mais de 6 mil empregos e que com uma hora de chuva a fábrica inteira foi destruída. Isso é falar de adaptação. Como que as nossas estruturas estão prontas para esse tipo de situação? E não adianta a gente, não depende da gente ocorrer ou não, infelizmente. Depende, né? No global, diminuir a temperatura, a gente manter 1,5 graus, mas na prática, eu não consigo dizer se amanhã ou depois de amanhã vai acontecer de novo e se a gente está preparado para isso ou não. Então é a gente ter clareza do quanto que essa agenda está no nosso dia a dia, o quanto que ela é importante para a gente se preparar para essa situação nova que a gente está vivenciando e o que a gente pode fazer para evitar que ela se aprofunde. Então, é assim, a urgência de capacitar, falar do tema é para ontem. Super legal. Bom, já finalizando aqui, a gente estourou um pouquinho do tempo. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais, a gente continuaria na audiência, tá? Mas eu queria lembrar, né, do fim para o começo, de vocês lembrarem aí de, né, responder a pesquisa de satisfação para nos ajudar a cada vez mais, proporcionar mais eventos como esse. Mas queria especialmente agradecer ao Gustavo, à Fabiana e ao Nabil, lembrando frases de cada um, né, da importância sobre a gente medir a realidade e não acreditar, né, que o famoso Excel só traduz como realidade aquilo que a gente quer ver, né, da gente cada vez mais trabalhar os modelos de risco ou a transformação da ciência em framework, em direcionamento, em boa medida justa de risco. Acho que a Fabiana, parabéns, obrigado por ter trazido o caso de como o setor financeiro está olhando para essa agenda, né, de descarbonizar a economia ou de, na verdade, direcionar capital para a economia que, de verdade, funciona para todos nós, né? E eu achei muito interessante quando o Gustavo trouxe a interdependência da solução e do problema, da gente garantir que a gente é capaz de se somar à solução, mas não está, por outro lado, financiando aquela economia que já não faz mais sentido, tá? Ou que não nos leva à famosa redução, né, das emissões e ao cenário de 1,5 graus, que vamos combinar, né, que estamos flertando com o perigo e não está o paraíso. Né? 1,5 graus é considerado seguro, mas estamos todos vivendo no mesmo planeta com diferentes percepções. Nabil, assim, super obrigada por trazer a visão e o histórico do BNDES nessa agenda, e principalmente a contribuição de como tantos novos fundos que o Gustavo mostrou, tá? E a nova dinâmica do mercado financeiro, mas também como o papel, né, dos bancos de desenvolvimento se soma aqui no acelerar essa agenda. E, finalmente, né, parabenizar e agradecer aí a Ambima, em nome da Amanda, a Febraban, né, em nome da Cíntia, e ao Pedro, em nome da CNSEG, por fomentar essa agenda e disponibilizar esse conhecimento aqui para nós. Então, o workshop fica gravado, vocês podem ter acesso. Quem participou aqui conosco vai receber o material, e se tiverem mais alguma pergunta que vocês achem super importante, vocês podem direcionar para nós. Foi um prazer estar aqui com vocês, super obrigada e bom dia a todos.